Real Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Muito bem, ótima quarta-feira pra você, hoje 8 de setembro de 2021. Tá no ar mais um Real Entrevista aqui pela 90.1. Mais música, mais notícia, mais promoção. A sua melhor programação. Tô me segurando pra não falar segunda-feira, bicho. Feriadão na terça-feira, deixa a gente meio lelé da cuca, né, seu Gils? Hoje recebendo o Ronaldo Bento, advogado, vereador e presidente da Câmara de Mariana. Vereador, presidente, Ronaldo Bento, bom dia. Bom dia, eu queria aqui agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio 90.1, agradecer a pessoa do senhor presidente dessa rádio, senhor Rodrigo Guerra, agradecer aqui ao nosso entrevistador, senhor Romo, né, que está aqui nos agraciando nessa oportunidade dessa manhã de estarmos aqui, ou seja, trazendo a nossa gestão da nossa aqui co-irmã cidade de Mariana, onde nós temos aí esse bate-papo e aquilo que nos for perguntado, nós estaremos aí pronto a estar dando um posicionamento à nossa querida irmã, co-irmã Ouro Preto. Ronaldo, por aqui a gente tenta levar um bate-papo bem leve, bem tranquilo, mas não fugindo das perguntas polêmicas. Para quem ainda não te conhece, quem é o Ronaldo? Bem, Ronaldo é filho da cidade de Mariana, né? Cidade de Mariana, com 44 anos de idade. Tem toda a minha história voltada pela mineração. Tenho aí 20 anos, quase 21 anos de mineração, quase 21 anos funcionário da empresa Vale. Nas idas ali de 2008, me formei em Direito, né? Onde eu opero na área do Direito Civil e Criminal. Estou na política desde o ano de 2010, onde em 2012 fui candidato pela primeira vez, obtendo 690 votos, ficando como primeiro suplente geral daquela época. Em 2016 fui eleito, 2017 fui eleito vereador com 1.304 votos, o quarto vereador mais votado daquela época, e em 2020 fui reeleito com 1.360 votos, sendo o segundo vereador mais votado. Estou aí, né, hoje como presidente da Câmara de forma interina, né, para essa questão desse impasse jurídico que está em Mariana com relação a esse imbróglio político que estamos tendo por não ter dado posse ao prefeito que logrou êxito, por questão, né, de como se diz assim, processo judicial, onde o vereador, então, prefeito, presidente que foi eleito da Câmara, vereador Juliano Duarte, está aí de forma interina na Prefeitura Municipal de Mariana e sim, a minha pessoa ali no comando da Câmara Municipal. Então, essa é a minha história. Minha história é totalmente voltada mesmo pela simplicidade, pela humildade de uma família muito pobre, de uma família muito aguerrida, qual eu deixo um abraço de início à minha mãe, Lourdinha, minha esposa, que sempre me acompanha ainda nas minhas demandas, pedindo aí para que nós podemos contribuir junto à nossa população marianense. Ô Ronaldo, seria um equívoco meu falar que Mariana vive uma situação atípica politicamente, né? Há alguns anos já, talvez aí só o prefeito Juliano Duarte tenha conseguido tomar posse nesses últimos 10 anos, vamos poder dizer assim, e seguir com o seu mandato, né? Você foi eleito vereador, o Juliano Duarte eleito vereador, e por coincidência do destino, para quem acredita em coisas do destino, o Juliano, irmão Dudu, hoje é prefeito interino de Mariana. Como é que você enxerga a situação política de Mariana? O Celso foi eleito, não conseguiu tomar posse, você é advogado, né? Eu queria saber, juridicamente. Bem, Rômulo, o que acontece? Eu, particularmente, fazendo assim uma crítica, né, no sistema jurídico, né, onde ele deixa as lacunas, o direito de um âmbito assim geral, ele não tem uma coisa, ele não tem uma coisa, vamos dizer assim, reta. Ele tem as entrelinhas que dá a possibilidade do cidadão buscar aquelas lacunas. Foi aonde ocorreu que o então prefeito que logrou isso nas eleições, entendendo que haveria a possibilidade de ser candidato,
e a justiça, de uma certa forma, sim, o endossou de ter deixado que o mesmo assim participasse do contexto político e trouxe para Mariana mais esse imbróglio político que nós tivemos aí no passado, né? Já tivemos aí, vamos colocar aí, praticamente uma década atrás, né, no processo que foi eleito o vereador, o prefeito Roca, a Terezinha Ramos, onde a Terezinha saiu, entrou o Roberto, saiu o Roberto, entrou um vereador da casa, que foi o Raimundo Horta, logo após o Geraldo Salles, o Bambu. Então, ou seja, a Mariana, ela tem perpassado para esse momento de intempestividade, o qual eu repudio veemente, no sentido de que se há uma inexigibilidade do cidadão, né, para que ele possa concorrer a um pleito e a justiça dá essa possibilidade, eu acredito que isso é algo que é um retrocesso para a administração pública e também é um gasto sem necessidade, porque vamos ter que passar por uma nova eleição. Haja vistas que o prefeito assim interpôs seu recurso junto ao TRE de Minas Gerais, onde teve, né, o seu direito ali negado e mesmo assim buscou socorro lá no TRE, né, ou seja, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde o próprio procurador também já se manifestou contrário ao entendimento de que ele deva tomar posse. Então acreditamos que vai seguir neste mesmo contexto e algo que vai mormente voltar a Mariana Estaca Zero para que façamos aí uma nova eleição e tendo aí todo um retrocesso para a cidade de Mariana. Agora eu queria saber do Ronaldo cidadão. Como é que você enxerga isso? Mais uma vez, como cidadão, é aquilo que eu volto a dizer. Não há uma possibilidade de você interpor uma responsabilização por parte do cidadão que acreditou na fala do prefeito, que, como ele disse, nos 4 cantos da cidade, que ele estava tudo tranquilo, ele poderia concorrer às eleições, que acreditava na justiça, é o que não está acontecendo, né? Eu acredito que possa haver uma indução também de erro por parte do então prefeito que logrou isso, na minha humilde concepção. Eu acredito que neste momento pode ter sido uma indução a erro, se assim me permite, na minha posição como pessoal, e também a justiça ter dado a brecha para que assim concorresse essas eleições. Eu acredito que tudo que você coloca como a probabilidade de um negativo, principalmente evidenciado como estava, isso eu acredito que é um retrocesso para a sociedade marianense, onde não dá condição de avançar com tanto recurso que a nossa cidade tem. Então eu acho que é um ponto muito negativo. E o que a gente sempre critica aqui é a demora da justiça, né? Tem 4 anos entre uma eleição ou outra e deixa para chegar lá meses faltando para começar a julgar. Minas Gerais tem 853 municípios, claro que não vai dar conta, né? Aí quem leva pior nisso tudo, né, é o cidadão marianense que fica aí nessa incerteza. O seu companheiro de Câmara, o Juliano, ele foi eleito junto de você, presidente e vice da Câmara, e hoje ele é o prefeito de Mariana. Como é que você enxerga a gestão do Juliano? Você vê com bons olhos? Você acredita que ele vem parece que teria que acontecer um prazo aí de 6 meses por ser irmãos, para ele poder candidatar. Você acredita que o Juliano volta para a Câmara, ele continua à frente à Prefeitura, ele vai se candidatar, né? Pelo que tudo está encaminhando aí, eleição só ano que vem. Como é que você enxerga isso? O que acontece? No primeiro ponto da sua pergunta, eu, na minha concepção e visão política, com meus parcos conhecimentos, eu direciono que toda boa gestão, independente de grupo político, eu acredito que a gestão ela tem que ser feita com fito a atender a democracia, atender o povo. Então, acredito que os interesses políticos de esquerda, de direita, de centro, é algo que tem que ter a ideologia, mas não que deva impactar dentro de uma gestão. E a Câmara Municipal, ela caminha dentro desse sentido, de nós buscarmos enfrentamentos, de atender tudo que é dentro da linha legal, né, ou seja, que é favorável ao munícipe, né, ou seja, aquilo que é interesse do munícipe, a Câmara vai estar de portas abertas a atender o Executivo, e aquilo que for algo político, que é de interesse pessoal, nós vamos, de uma certa forma, repudiar aquilo que seja interesse político do prefeito ou que seja para beneficiar o prefeito. Então, esse é o caminho dessa presidência para essa gestão.
E no que dizem respeito à situação do Juliano, eu acredito que, piamente, na minha concepção, se houver segurança jurídica, automaticamente eu acredito que venha, sim, concorrer às eleições. Ou seja, concorrer às eleições de prefeito da cidade. Mas eu, particularmente, não consigo visualizar uma segurança jurídica que tudo aquilo que você encontra-se, né? Ou seja, jurisprudenciado, o que eu quero dizer, pontos favoráveis e pontos contra, é algo que é temerário, mais uma vez, para os nossos munícipes. Então, na minha concepção, eu acredito que teria que pensar muito em que pese estar fazendo uma gestão de forma hercúlea, ou seja, de forma célere, com pouco tempo de governo, tentando atender ou seja, os anseios da população marianense, mas que tenhamos que ter muito cuidado para que Mariana não sobreviva os 4 anos de retrocesso que nós tivemos em outros governos, no sentido de demonstrar que não temos segurança jurídica e vamos aí colocar o povo mariano mais uma vez refém da instabilidade política. Até justamente para não acontecer a mesma coisa que já vem acontecendo. Ô, Ronaldo, daqui a pouquinho eu quero que você faça, vou pedir para você fazer um balanço aí desses 9 meses do mandato, e eu queria entrar no tema, a CPI das obras, podemos dizer assim. Circula um vídeo seu nas redes sociais, você jogando pesado e sendo firme com um dos convocados na CPI. Qual a sua posição da CPI e qual o andamento lá? Você acredita que ainda esse ano acontece uma resolução desse problema gigantesco? Está assim, foi instaurado na Câmara Municipal de Mariana, né, ou seja, um pedido de CPI por 5 vereadores, onde imediatamente, cumprindo a determinação do nosso regimento interno, nossa lei orgânica, assim por essa presidência foi instaurada e nomeada essa comissão. Passado da nomeação dessa comissão, até mesmo pela questão processual, ela passa a seguir um rito, processo penal, onde ela não tem como se diz assim, ingerência da Câmara Municipal, e sim através da comissão. Daquela feita daquele vídeo que foi feito um desabafo contra aquele secretário, que de uma certa forma se posicionou no sentido, assim, com o devido respeito, não imputando responsabilidade antecipada das pessoas, até por ser conhecedor da lei, em que pese você preservar o princípio do contraditório e da ampla defesa, mas pelos próprios elementos e pelas próprias testemunhas que lá assim disseram e foram dar os seus depoimentos, está muito claro, né, como réu confesso daquelas pessoas, que houve sim algo de ingerência, ou seja, algo que não está no compasso da legalidade da legislação da Lei 866, a Lei de Licitação. Então, naquele momento, como cidadão marianense, representante do povo marianense, eu tive que dar uma nota de repúdio naquele momento, que muitas das vezes, como cidadão, você ouvir, né, ou seja, determinados tipos de coisa, por exemplo, se é que tem alguma coisa errada, nós vamos buscar consertar. Eu acredito que o conserto da culpa, ou seja, negligência, imprudência, imperícia, é passível. Mas a negativa do dolo, você teve intenção de fazer e buscar ressarcir, você sabendo, dizendo como uma empresa chegou e falou assim, eu recebi a obra, sei que não executei, quero arrumar uma forma de devolver. Não há uma outra ingerência que senão um vídeo de repúdio naquele momento à população marianense, demonstrando o quê? Que a coisa pública é para ser feita com responsabilidade. Não é ser feito a bel prazer de eu estar na minha casa fazendo uma obra, eu tiro, por exemplo, eu vou colocar porcelanato, eu não tenho dinheiro para porcelanato, eu vou colocar um piso de PI 3. Beleza, é minha casa. Na administração pública não funciona assim. Você tem que ser tudo dentro do que foi licitado, tudo dentro de um parâmetro de organizacional. Então, quando você vê essas coisas de, como diz assim, derramar as coisas públicas de uma forma tão irresponsável, não há que se dar um desabafo daquele que fora feito e sem nenhuma mácula pessoal com ninguém. Sem nenhuma mácula. E sim com dinheiro público que tem que ser feito a toda a sua regularidade, a sua administração, de forma que atenda os anseios dos marianenses. Não da forma que as pessoas chegam e dizer, errei, recebi se é 1 centavo, 1 milhão, 20 milhões, e fala assim, não, eu vou devolver. Não, o que sai da administração pública que você não tem direito, acabou, você cometeu um crime.
que seja de prevaricação, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, apropriação indébita, enfim, você vai sofrer as sanções da lei. Então, naquele momento, aquele vídeo foi com clamor de marianense, com clamor de administração pública, que a coisa pública tem que tratar com mais respeito do que a sua própria situação. Não é simplesmente, aconteceu, vou devolver e fica por isso mesmo, né? Não é uma coisa que você pega, quando você pega um livro emprestado e às vezes esquece de devolver, a pessoa te cobra e fala, esqueci o livro. Não é isso. Né? É dinheiro público e dinheiro público tem que ser tratado com seriedade. A gente fica muito feliz, quando eu vi o vídeo, eu falei, a gente precisa de mais representantes assim, né? Que não se deixa levar por estar à frente de um ex-secretário que talvez tenha um poderio econômico de empresas e expõe sua opinião. A população precisa de mais gente assim. Para quem tá meio perdido nessa situação, vocês estão falando de CPI por quê? Por que foi instaurada a CPI? A gente ouve muito falar, pagou por obra, por metragem que não aconteceu. Por que foi instalado? E daqui a pouquinho eu vou te fazer um questionamento, pra você já ir pensando, porque a gente ouve pessoas que estavam envolvidas na administração acusando a CPI de não ter ouvido todos os lados e fazer um pré-julgamento. Primeiro eu queria saber por que a CPI foi instaurada. A CPI, acredito que no nosso ordenamento pátrio, ou seja, dentro do nosso regimento interno, da lei orgânica municipal e também da nossa Suprema Constituição do Estado, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela te dá o direito seguinte, para você instaurar, você tem que ter prova. E a prova foi apresentada através, salvo menor juízo, do contrato 448 de 1 e 147, onde um vereador, que é o Manuel Douglas, se assim me permite dizer o nome, preto, do Cabanas, onde ele buscou todo o lastro e viu algumas inconsistências, a título de exemplo, uma obra que foi pago mais de 1.000 metros de obra, sendo que estava lá 100 e poucos metros de obra construída. Então, a partir desse liame negativo que ele foi buscando e achando a negatividade, ele apresentou. E apresentando, não há aquiescência, ou seja, facultativa da presidência da casa em não querer instaurar. É instaurar para verificar realmente, dentro da consistência material que for apresentado, a irregularidade que porventura possa haver, como já foi provado em alguns contratos e algumas coisas que têm alguma irregularidade. E assim que estourou a CPI. Eu vi uma entrevista até do jornal Ponto Final com o ex-prefeito de Mariana, Juliano Duarte, e ele diz que, na opinião dele, ele também é advogado, ele diz que parece que teve um pré-julgamento, que não foram ouvidas todas as pessoas. Foi inclusive no período que estourou seu vídeo. Você acredita que existe uma parcialidade da CPI ou está sendo tudo do jeito que tem que ser, seguindo todos os ritos e trâmites? Se assim me permite, não querendo rebater a fala de ninguém, muito pelo contrário, eu vou falar a minha opinião e a minha visão dentro de tudo que está sendo feito. A CPI, ela já vem aí com mais de 4 meses que já está sendo conduzida. Já foram ouvidas quase 60 pessoas. E o que estão dizendo, se assim me permite dizer, tá? Me permite explanar, são inconsistências vazias. Porque quando você tem testemunha, confessa e tenta jogar responsabilidade nas costas dos outros, não há que se falar em nenhuma parcialidade por parte da CPI. Até mesmo porque esses 2 contratos que já estão sendo discutidos já se encontram dentro do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual. O Ministério Público suscitou os 2 contratos, onde já foi remetido pela própria Prefeitura, e que se não tivesse nenhuma irregularidade, o próprio prefeito não teria instaurado dentro da Prefeitura esqueci, me fugiu o nome que agora, uma auditoria. Foi instaurada em auditoria. Algumas pessoas que prestavam serviço hoje já não estão mais. Ou seja, o que ficou foi um jogo de empurra de um para o outro, de querendo tirar sua responsabilidade e depositar nas costas do outro. Então, na minha humilde concepção, não tenho poder nenhum e nem gerência sobre a CPI, mas na minha concepção, ela está sendo feita na máxima transparência, acompanhado pelos 3 advogados da casa, Dr. Cogés Quirino, que já passou por várias outras CPIs, o nosso também ex-vereador e também procurador da casa, subprocurador da casa, Dr. Luciano Guimarães, onde tem um vasto
currículo de conhecimento técnico, e a doutora Cláudia também, que hoje também nos assiste. Então, ou seja, não tem nem nada que seja eivado de má fé ou que sequer parcialidade. Porque o interesse da Câmara não é punitivo. A Câmara é investigativo. Investigativo é o povo é um órgão investigativo, o Ministério Público é um órgão investigativo, e a Câmara Municipal vai investigar. Ela não tem interesse de nada, ela tem interesse de terminar todo o dossiê que está sendo protocolado, salvo menos juízo hoje, com mais de 2.000 ou 3.000 páginas já, e encaminhar para o órgão competente, se tiver mantido dentro da inconsistência que está sendo encontrada dentro dessa CPI. Só corrigindo a informação, a entrevista não foi do Juliano, mas sim do Duarte. A gente acaba trocando sempre, que sobrenome, irmãos, a gente acaba confundindo, só falando que a entrevista não foi do Juliano, foi do seu irmão, ex-prefeito. Agora eu queria que a gente tocou em alguns assuntos polêmicos e eu queria que você fizesse um balanço aí desses 9 meses de mandato, que o vereador Ronaldo já propôs, já conseguiu, e daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais polêmica, para não ficar uma coisa tão uma sangria desatada, né? Tão polêmica em cima de polêmica. 9 meses de mandato, a gente consegue fazer um balanço aí das principais ações do vereador? Bem, eu quero dizer assim, as principais ações, elas foram executadas através do nosso colegiado, através da nossa equipe de 15 edis que compõem ali o Legislativo Marianense, o qual eu deixo um abraço a todos, porque independente de grupo político ou de situação ou oposição, a Câmara Municipal ela trabalha de forma conjunta, buscando sempre o que é melhor para a nossa cidade marianense. Nós temos entre as nossas ações que no ano de 2020 nós não pudemos compor, né, ou seja, executar o nosso calendário de eventos, né? Por exemplo, esse ano a gente já conseguiu, até que de forma remota, no primeiro evento foi de Quartéis dos Dragões, Nossa Senhora do Carmo, onde foi agraciado o secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, né, o Coronel Rodrigo, várias outras autoridades policiais. Tivemos também o nosso evento de honra ao mérito e mérito legislativo, onde também nós podemos agraciar alguns marianenses, também com o que vem demonstrando dentro do perfil, né, de auxílio à administração municipal. Tivemos também, dentro da nossa administração, acredito que seja um ganho, nós estamos aí já finalizando um processo para que nós consigamos aí o nosso prédio da Câmara Municipal de Mariana, na Praça Minas Gerais, onde ele já está em reforma há pouco mais de um ano, está com prazo de findar em 2022, em outubro de 2022, esse é o prazo, onde nós estamos alojados num local que não comporta, né, ou seja, a necessidade da edilidade marianense, que é ali na rua Elva Moreira, onde através de uma parceria que o antigo Fórum de Mariana, ali no centro da cidade, iria ser cedido à Polícia Civil. E aí o delegado ali houve uma conversação junto com o doutor Cristiano, o qual deixo aqui também meus agradecimentos pela essa sessão que fora feita, né? Ou seja, essa intenção de sessão, que ao invés de ir para a Polícia Civil, vir para a Câmara Municipal de Mariana, onde já está em largos passos de discussão, e a gente acredita que dentro de poucos dias já estaremos ali alocados, né, dando condição melhor de acessibilidade ao povo marianense e centralizando ali os trabalhos para facilitar ao povo marianense. Então, acredito que isso para nós foi um ganho para a Câmara Municipal, onde nós saímos aí de um pagamento de aluguel de quase 17 mil reais, isentando aí esse valor para os cofres públicos, ou seja, esse gasto dos cofres públicos. Então, acredito que isso foi um ganho também para a Câmara Municipal nessa gestão que nós estamos tendo. Tivemos também um ganho grande também durante toda a nossa pandemia, com todo o reforço da nossa regional daqui de Ouro Preto. Deixo um abraço também, um agradecimento ao delegado da regional daqui, que nos auxiliou, onde o nosso CAC, Central de Atendimento ao Cidadão, nós continuamos durante toda a pandemia ajudando, né, ou seja, a retirada da identidade. Nós trabalhamos todo o período pandêmico e dando aí a condição para atender Ouro Preto, atender outras regiões. Então, isso deixa aqui o agradecimento também, foi um ganho muito grande para a Mariana e a sua parte, né, toda externa. Nós tínhamos um processo que se arrastava desde 2015, de contratação de uma empresa terceirizada para alocar, né, ou seja, a nossa mão de obra, que seja a nossa mão de obra terceirizada, que é motorista, auxiliar de limpeza,
copeira, recepcionista, enfim, todo esse corpo. A gente conseguiu, dentro do mês de fevereiro, abrir a nossa licitação e com todo o percalço que nós tivemos, a gente conseguiu findar essa licitação, graças a Deus. Desde a primeira agora do mês de setembro, a empresa vencedora, que é a empresa Prolimp, já está executando seus trabalhos lá dentro da Câmara, onde 28 funcionários hoje pertencem a essa empresa terceirizada. Então, ou seja, algo que se alastrou até de um processo de condenação da Câmara Municipal, que obrigou a Câmara que assim o fizesse, mas por questão de recursos no passado não foi feito. Então, dentro da nossa gestão, nós conseguimos colocar a empresa terceirizada, onde a empresa também já está em pleno funcionamento, graças a Deus, dentro das nossas ações. Então, Romo, são várias ações que eu poderia aqui estar linkando, mas se eu for linkar essas ações... A gente fica até semana que vem. Até semana que vem. Então, essas são algumas das ações que foram feitas. Agora, pelo vereador Ronaldo Bento, propriamente dito, a gente tem algumas coisas que a gente, em parceria com o prefeito, nós conseguimos aí um pedido de um requerimento e uma proposição deste vereador Ronaldo Bento. Nós solicitamos ao prefeito municipal a retomada das obras da UPA São Pedro, onde a nossa cidade, refém da nossa co-irmã Ouro Preto, onde nós despejamos toda a nossa necessidade de UTI e CTI aqui, afogando também aqui o hospital da Santa Carla de Ouro Preto. Agora, retoma agora os trabalhos da UPA de São Pedro, já foi licitado, a empresa já deve começar as obras lá na UPA São Pedro, onde vai ser instalado CTI e UTI, para dar aí maior credibilidade e urgência na necessidade do cidadão, para que vidas não sejam ceifadas, como foram ceifadas por questão de atendimento de UTI e CTI. Então, isso é um pedido do vereador Ronaldo Bento. Um outro pedido desse vereador também é o programa AME, que é um programa que foi um pedido do vereador, onde o prefeito municipal também, ele realizou, ou seja, um cartão para o cidadão do CAD único, onde recebe 3 parcelas de R$250, onde foi agraciado mais de 4 mil mulheres. É um pedido do vereador Ronaldo Bento também, que foi atendido pelo prefeito municipal. Então, são várias ações que nós temos feito, que a gente tem trabalhado em parceria, para que nós pudéssemos dar uma pronta resposta à sociedade marianense, no sentido de que nós estamos aí hoje com um orçado de 397 milhões, onde nós já tivemos um superávit de 68 milhões, onde tem fluxo de caixa para que o prefeito possa trabalhar e dar uma pronta resposta à Mariana. Nós não podemos ficar, ou seja, de forma retógrata, né? Ou seja, com os governos, que Mariana ainda ela merece estar no seu lugar de destaque. Mas até no presente momento, se assim me perdoe, nós não tivemos prefeito com audácia, né? Ou seja, de chegar e resolver o problema de Mariana, resolver o problema de moradia, resolver o problema de falta d'água. Nós não sabemos para que foi criado esse SAI. Enfim, tem aqui, ou seja, sempre as minhas críticas, mesmo que negativa ou muitas vezes construtiva. Nós temos problema de falta d'água, de água tratada. Então, vários eixos Mariana precisa de andar, precisa de crescer. E recursos nós temos, precisamos de gestão para que as coisas cheguem dentro do eixo de responsabilidade e merecimento que o povo precisa. Ronaldo, vamos fazer um intervalo, tomar um cafezinho, uma água, e já a gente volta, vamos falar de gestão da água, né? A gente trouxe até aqui a turma do SAAI para conversar com a gente e fazer aí, né, prestar seus esclarecimentos. E, inclusive, quero saber de você daqui a pouquinho também, você está por dentro dessa CPI que está acontecendo na Câmara de Ouro Preto, né, e que envolve justamente a empresa de saneamento daqui. Vou querer saber de você daqui a pouquinho se a privatização, a concessão de água e o fim do SAAI de Mariana é o melhor caminho, se investe no SAAI. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do Real Entrevista aqui na 90.1. Você pode enviar sua pergunta pelo 99160-9001, também no nosso Facebook e no 3551-7777. Voltamos em 4 minutos, agora 11h08. 9160-9001 no Zap da Real. Mande seu alô na número 1. Pensando em pedir o seu medicamento de uma maneira mais prática? Chame pelo WhatsApp da Drogaria Cooperouro 994181188. A sua drogaria na palma da mão. Entregue em domicílio sem cobranças de taxas para compras acima de R$10. WhatsApp da Drogaria Cooperouro 994181188. É a Drogaria Cooperouro, deixando a sua vida muito mais prática. Real FM.
A JB Móveis e Estofados convida você para conferir a maior variedade de sofás da cidade. Sofás retráteis, sofá de canto, sofás de 2 e 3 lugares. Trabalhamos também com colchões, painéis para TV, estantes, armários de cozinha e muito mais. Visite nosso perfil no Instagram e confira alguns produtos. @JB Móveis e Estofados. Rua Padre Rolim, 1847, São Cristóvão, 3552-6892. Inverno é na Americana Modas. Para enfrentar a estação mais fria do ano, pagando bem pouquinho, vá direto na Americana Modas. Temos moda completa, artigos em lã, jaquetas, casacos, peças em moletom e um sensacional estoque de cobertores, mantas e edredons. Eu disse Americana Modas, a moda de vender barato. Cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. A Americana Modas fica ali, Rua São José, número 131A, Centro, em Ouro Preto, em frente à Caixa Econômica Federal. 90,1 Aguardem! Vem aí! Destaque Real 2021. Mais informações: real.fm.br. Na hora de fazer suas compras, escolha o Supermercado Itacolomi. Há 20 anos com o melhor preço, a melhor qualidade e um excelente atendimento. Lá você encontra açougue, hortifruti e padaria, com o melhor pão da cidade. Aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aceitamos cartões de crédito, débito e alimentação. Supermercado Itacolomi, Avenida JK, 720, Bauxita, 3551-2930. Para você, que é o nosso sol em uma manhã de primavera, chegou a quinzena do cliente Araújo. Em cada oferta, uma declaração de amor. Lenço de tecido Pampers, R$ 26,99. Mil Nutri Pro Futura, R$ 39,49 cada na compra de 2. Zinco Quelato Catarinense com 30, R$ 24,90. E tem genéricos selecionados com até 80% de desconto. Compre pelo app, site ou Drogatel. Tá com pressa? Use o Clique e Retire. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O SAAI Mariana informa que já está aplicando multas para quem desperdiçar água. O valor inicial é de R$ 142. Com a estiagem prolongada que estamos passando, fica proibido o uso de mangueiras para lavar carros, calçadas e molhar ruas. Nossas equipes de fiscalização estão circulando em todos os bairros da cidade. Evite o desperdício. Faça o uso racional da água. Esta é mais uma campanha do SAAI Mariana. Entrevista. Agora 11h12, de volta com mais um bloco do Real Entrevista. Hoje recebendo o presidente da Câmara de Mariana, o vereador Ronaldo Bento. Ronaldo, pra gente entrar nesse assunto, já que você tocou no assunto do SAAI, não sei se você está acompanhando, em Ouro Preto está instaurada uma CPI que está avaliando ou reavaliando, né? Uma vez que os vereadores têm que avaliar o contrato para aprovar e depois o prefeito sancionar. A CPI em Ouro Preto, hoje ela está reavaliando esse contrato da concessão de água em Ouro Preto. A gente recebeu a diretoria do SAAI aqui e a gente conversou justamente sobre isso. Cerca de 6 mil, se eu não estiver enganado, 6 mil hidrômetros já são necessários para Mariana poder cobrar a água, né? Tem, acho que cerca de 2 mil, né, Gilson? Por aí instalado já, mas sem a cobrança de água. Você acredita que o SAAI de Mariana é um mecanismo que funciona? Ou você acha que o caminho para a resolução desse problema de água em Mariana seja realmente uma concessão da água? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, Rômulo, o que acontece? Eu, particularmente, eu não vou, assim, me esquivar da pergunta, mas eu vou explicar sobre a questão de terceirizar ou que seja mantido o SAAI.
Na realidade, salvo menor juízo, o SAESH foi criado em 2014. E até na presente data, salvo menor juízo, o SAI recebe de repasse coisa de aproximadamente 1 milhão e 1 milhão e pouco por mês, onde na sua concessão como autarquia, ela não deveria de receber esse repasse da Prefeitura Municipal, na minha concepção. E o SAAI Mariana, né, os seus servidores são detentores do meu máximo respeito, seja ele, tá, no âmbito geral, se desdobram para fazer a autarquia funcionar. Eu não sei te dizer se é pela gestão, né, ou seja, não é a gestão atual, em todas as gestões, desde a sua fundação até no presente momento, que não demonstrou o porquê que o SAAI foi fundado. Porque em Mariana, nós temos períodos, né, de seca, falta água. Em período chuvoso, falta água. No período de normalidade e frio, falta água. E fizemos recentemente, né, ou seja, o executivo, a contratações de inúmeros caminhões-pipa, salvo menor juízo, 10. Ao invés de investir em caminhão-pipa, nós temos que investir em captação da água e de resolver o problema arcaico de Mariana, dessa encanação, das nossas etas, para colocar água na torneira do cidadão. E arrumar o salvo menor juízo, né, ou seja, lá em 2017 e 2018, a questão da TBO, ou seja, a tarifação básica de operacional, que não é pela concessão da água, mas algo que foi retirado na quantia de R$20 do cidadão, ou 20 e poucos reais do cidadão comum, né? Empresa é mais cara, chega próximo de R$50, para o cidadão ter a operação, ou seja, não é para concessão de chegar ali a quantitativa hidrometral que você chega na sua torneira, porque até mesmo não teria condições, porque não chega água na torneira da população marianense. Então, na minha humilde concepção, eu vejo que o SAAI, até na data de hoje, não demonstrou para que foi criada essa autarquia. Na minha concepção, que seja privatização ou que tenha um plano de gestão voltada pelos interesses sociais de colocar água na torneira e água tratada. Nós temos hoje, tá? Nós temos hoje na cidade de Mariana uma arrecadação próximo esse ano, acredito que vai chegar próximo de R$500 milhões. Onde Mariana, nós não temos água tratada. Nós não temos água na torneira do cidadão. Nós não temos esgoto tratado. Nós temos Mariana, uma cidade que os 4 cantos vem crescendo de forma desordenada. Não tem um plano de governo habitacional, ou seja, executado. Então, ou seja, para o SAAI, eu só tenho repúdio ao SAAI. No momento que colocar água tratada nas caixas dos cidadãos, vai ser merecedora de credibilidade da Câmara Municipal e deste vereador. Se nós pegarmos o distrito de Furquim, distrito de Monsenhor Horta, distrito de Barroca, a água desse cidadão de lá, Cachoeira do Brumado, é uma água turva, uma água envermelhada, sem condições de consumo. Aonde eu posso tirar o chapéu e bater palma para uma autarquia dessa? Eu acredito que o prefeito assim o disse e vou dizer que tem que ter comprometimento, plano de gestão para resolver o problema da água, em que seja de pequeno, médio e longo prazo, mas que tenhamos que ter um olhar crítico com esse patrimônio como bem maior da nossa Constituição, né, o seu direito à água, para que resolva o problema. Mas hoje, da situação que vai ter, acredito que toda gestão que vier com planejamento e colocar no papel, não tem minha credibilidade. A credibilidade que eu vou ter é no momento que colocar água na torneira e água tratada para o cidadão. Aí sim vai demonstrar para o que fez. Papel, já tem um dossiê de papel por todos os gestores que ali passaram e continuou na mesma escassez que nós estamos tendo. Então, ou seja, mesmo que seja tratado por site,
Vamos pegar os distritos, distrito de Monsenhor Horta, distrito de Furquim, vamos tratar a água e deixar a água de qualidade lá. Depois vamos pegar a parte alta, lá na ETA Sul, na ETA Norte, vamos resolver o problema. Não, nós não temos isso. Então, ou seja, no momento que estivermos, não só planejamento, porque, como se diz, planejamento, nós estamos cheios de planejamento. Dossiê nós temos demais. Nós queremos que chegue, porque nós temos aqui um plano de governo que está ajudando tudo em quanto é tipo de situação. É o produtor rural, é o empresário, é as associações de moradores, e não estão vendo que seja feito um plano para atender a demanda da falta d'água que está lá. Do crescimento que a cada dia, de forma hercúlea, tem crescido em Mariana as invasões, por questão de quê? De concessão de casas para a condição da pessoa comprar o seu lote e ele pagar do seu próprio bolso. Então, acredito que é dessa forma que a gente começa a demonstrar uma gestão que atende os anseios e as perspectivas do nosso marianense. Então, nós não podemos acobertar essa instituição. Aquilo que eu volto a falar, os cidadãos, os trabalhadores, são totalmente merecedores de aplauso e dos meus respeitos, porque eles estão 10 horas da noite, meia-noite, com os parcos recursos, que até já chegou denúncia na Câmara, que eles têm que estar ali fazendo paliativo com cama de ar, ou muitas vezes utilizando o bolso dele para que as coisas sejam feitas para ajudar o cidadão a chegar a água na caixa d'água. É uma vergonha. É uma vergonha. Nós temos uma cobrança do cidadão que foi feito um sobrestamento, uma suspensão lá no passado, por questão da pandemia, que hoje virou dívida ativa para o cidadão pagar. Como que um cidadão que é arrimado pelo Bolsa Família, um cidadão que não tem condições, vai pagar uma tarifa hoje de 200, quase 400 reais de uma vezada só, porque senão o nome dele vai ficar negativado, algo que não houve a devida publicitação, porque é um requerimento deste vereador Ronaldo Bento, de descontentamento com essa autarquia, por essa questão fantasiosa, maldosa, que foi feito com o cidadão marianense. Então eu acredito que esse tipo de coisa tem que ser feito um estudo, ouvir a população, porque a população não está se omitindo em pagar a água. Ela não quer que falte água tratada na sua torneira, mas infelizmente não vai para frente e nem para trás. É algo que depende do Poder Executivo. Então hoje, se for colocado a extinção dessa autarquia, mas que venha hoje uma concessionária para colocar na torneira do povo, o próprio repasse que é feito do município por essa entidade, para a autarquia, acredito que a própria prefeitura poderia arcar com esse valor de água para os nossos municípios e ter água tratada na torneira. Então, no meu posicionamento, tem que ser feito aquilo que atende a perspectiva do marianense. Água na torneira, água tratada. Eles não se importam de pagar, mas não essa balela, este ato maldoso que foi feito em 2018, né, como uma imposição que já veio desde a formatura da água. Nós, como Câmara, não pudemos fazer nada, porque já tinha sido aprovada essa lei. 2018 a gente só teve que, como se diz, goela abaixo, segundo informação sobre questão de renúncia de receita, tiveram que fazer essa cobrança do povo marianense, essa penalização ao povo. Então, leve essa nota de repúdio e sempre vou repudiar. Enquanto não colocar água tratada na torneira do cidadão, essa autarquia vai ter o meu repúdio de não querer que, muitas das vezes, que seja uma terceirizada ou que ela busque controlar e colocar água na torneira do cidadão. Você acha que falta um pouquinho de boa... Um pouquinho não, falta muita boa vontade dos gestores municipais para resolver o problema da água, ou o problema é a falta de competência mesmo? Você vai me desculpar, eu vou falar com todo respeito a todos, não quero aqui direcionar a quem está com pouco tempo para fazer, com muito pouco tempo e de instabilidade, não sabe se vai começar e vai terminar. Nós temos um grande problema crônico na nossa gestão Brasil, a nossa gestão de 5 mil e poucos municípios no Brasil, 853 nos municípios mineiros, de você não seguir o princípio da continuidade, que está bem linkado ali na administração pública, onde um começa, o outro não termina, por uma questão muito óbvia, que não foi uma obra que eu iniciei. Se normalmente for feito, ou seja, cobrado esse princípio da continuidade, eu acredito que as coisas poderiam ser feitas. Na minha humilde concepção, eu acho que é falta de interesse do gestor público em querer que uma obra de médio e longo prazo seja executada. Se tivéssemos um prefeito com a visão de querer resolver o problema da água, nós tínhamos resolvido. Porque Mariana, ela está atracada
ela está arraigada, ela está ali, como se diz assim, no interesse da Renova de mandar para o saneamento básico 73 milhões de reais para que seja resolvido o problema de saneamento básico da cidade de Mariana. Mas eu acredito que esse projeto audacioso, ele deveria ter sido mandado para a Câmara através da sua LDO, através do PPA, para que seja com recursos próprios iniciado e executado, em que pese, durante meus 4 anos de governo, eu vou tratar a questão de água, não vai ser esse problema de Mariana mais, e tratar esgoto. Mas até no presente momento, nós tivemos prefeito só para colocar no seu plano de governo, mas executar vai ficar sempre nessa história. Então, o prefeito que chegar com essa responsabilidade de colocar no seu plano de governo e executar, também vai ser merecedor dos meus aplausos. A água segue sendo palanque e palco para ganhar a eleição em Ouro Preto e Mariana, né? Exatamente. E eu acredito que a gente tem que mudar. E eu quero deixar bem claro aqui, Romulo, é uma coisa assim que até eu tenho certeza aqui que os meus assessores que aqui me acompanham vão brigar comigo. Eu não sou candidato a prefeito. Não sou candidato, nem Era tem a pergunta interesse. do final. Não sou candidato a prefeito, não tem interesse nenhum de candidatura. Que muitas das vezes as pessoas, como viu o meu vídeo, dizem que é palanque político. Eu estou presidente da Câmara por imposição de grupo, que nem presidente de Câmara eu queria. E deixo claro, assim que o vereador Juliano retomar no seu assento da presidência da Câmara, estou renunciando à mesa diretora. Eu fui eleito para ser vereador. Interesse de ser candidato a prefeito é zero. Não tem nenhum. Então, muitas das vezes as pessoas colocam, não, está com discurso político. Não, eu não tenho discurso político. Eu sou vereador, eu sou fiscalizador. Eu não estou aqui para fazer obra. Eu estou para cumprir meu papel de vereador. Já deixo claro, não sou candidato a nada. Não sou candidato. Minha candidatura é de vereador. Eu vou fazer aquilo que o povo quiser. Meu nome, quem me conhece, grupo político, sabe da minha intenção. Você falou de Renova. 2015, muita gente gosta de falar de desastre, eu chamo de crime, né? Porque uma empresa gigante, como é a senhora Vale, não ter o mínimo de cuidado ou fechar os olhos para o que acontece em suas propriedades, em suas barragens, é no mínimo uma falta de decência, para não falar outra coisa. Brumadinho, a situação, a gente pode dizer que já encaminhou talvez mais que Mariana. A gente vê os 2 assentamentos em Mariana, como o Sandro gosta de falar, renova, que só serve para renovar a raiva do cidadão, né? As obras não são entregues, né? É prazo em cima de prazo, ela prefere pagar multas, aí vai e reforma a pracinha, que me parece, se eu não estiver muito enganado, 6 milhões, o prefeito Juliano falou que fazia com muito menos, 5, 6 milhões, o prefeito Juliano disse que com muito menos dava para reformar. Como é que você enxerga a situação da Vale, da Renova e Mariana, dos assentamentos que não são entregues? Agora Brumadinho já teve lá os seus bilhões, aí tá dividindo montante para todo mundo. Como é que você enxerga isso? A situação de Brumadinho parece que vai ter uma resolução mais rápida do que a de Mariana? Isso é correto? Romulo, é uma pergunta bem pertinente, porque eu quero fazer assim uma linha do tempo. Ali em 5 de novembro de 2015, naquela feita daquele crime ambiental que ocorreu na cidade de Mariana, eu estava naquele momento como presidente, né, ou seja, do sindicato Metabase Mariana, o sindicato responsável pelos trabalhadores Samarco, pelos trabalhadores Vale, aqui na região de Mariana, nas minas de Alegria, Fábrica Nova, Fazendão, Brucutu e Gongo Soco. Bem, quando ocorrera aquele crime ambiental, eu também não quero tecer culpas, né? Ou seja, ao executivo daquela época, porque a gente sabe como é que foi construído. Naquela época, de uma forma bem, como se diz assim, a toque de caixa, como dizia um grande amigo meu, pai, um abraço aqui, o José Jarbas Ramos, eu gostava muito de utilizar esse jargão. A toque de caixas foi reunido lá em Brasília e no Rio de Janeiro, ou seja, de forma arquitetada com as grandes mineradoras, né? A Samarco, que é um nome fictício, né? Um nome fictício onde é representada pela Vale e BHP Billiton, que são as proprietárias de porcentagem 51 e 49%. Não, hoje 50% de uma, 50% de outra, mas com direito de mando da BHP Billiton. Daquela época foi construído essa associação, essa Renova, Fundação. Essa Fundação Renova, com o fito administrar
ou seja, toda essa questão processual e material de indenizatório às pessoas vítimas, ou seja, a questão de meio ambiente e tudo que diz respeito àquele crime. Na realidade, eu posso afirmar, foi o maior retrocesso, ou seja, retrocesso para a cidade de Mariana ter deixado, ou seja, criar essa fundação, sendo que a fundação, o epicentro de todo acontecimento foi Mariana, e várias regiões já foram beneficiadas, pegando daqui do nosso eixo até Rio Doce, e Mariana, ela mantém-se atracada, ou seja, ali enraizada na negativa de indenização da maioria das vítimas, entrega do reassentamento de Bento e Paracatu, que as pessoas estão até hoje fora das suas casas, numa briga constante. Temos, ou seja, dentro de uns poucos ganhos que nós tivemos, houve uma intervenção do Ministério Público de Mariana, qual também acredito que deixa aqui meus agradecimentos e respeito, naquela feita através do Dr. Guilherme Meneguin, onde incessantemente buscou e também nunca acreditou nessa fundação, por falas dele em algumas entrevistas, tem o nosso respeito por isso. Então, a Fundação Renova, ela não demonstrou até no presente momento para que veio. E se assim me permite dizer, tá? Se assim me permite dizer, acredito eu, não estou fazendo imputação de nada, mas acredito que também não deva ir muito longe para estar também ali dentro de uma CPI investigatória dentro da Assembleia Legislativa. Acredito eu. Se continuar da forma que está indo as coisas da Renova. Que até o Ministério Público já entrou com pedido, tem aqui também meus respeitos ao Ministério Público Estadual, Federal, que pediu a extinção dessa fundação. Para que de fato as coisas corressem de uma forma mais célere a resolver a situação negativa que já se alastra há quase 6 anos. Dia 5 de novembro completa 6 anos. Por que Brumadinho, fazendo uma analogia com Mariana, as coisas têm avançado em largos passos? Porque lá a tratativa é feita diretamente. Ela não tem uma fundação. Manda para a fundação tratar. Como se diz, eu vou me esquivar da minha responsabilidade. E as empresas ficam, como por exemplo a Samarco, ou seja, a BHP, entrou com pedido de recuperação judicial, ou seja, que tudo vem canalizando, onde a própria empresa Vale, ou seja, tem condições de abarcar, resolver o problema do cidadão de forma mais célere e acabar com o problema negativo que deixou com Mariana. Mas infelizmente não. E cada dia retirando direito e negando ao cidadão, ou seja, ao atingido, o seu direito de rever aquilo que eles deram causa. Porque o reassentamento de Bento tinha um centenário. A Samarco, 4 décadas de funcionamento. Quando construiu a barragem em cima do distrito, nós gostaríamos até de saber, na época buscamos isso, de quem que foi a responsabilidade autógrafa que fosse feito naquele local. Não foi ao contrário, né? Quando eles fizeram a barragem, já existia lá. Então, ou seja, crime sim, porque no momento que eu tenho chance, que eu tenho risco, e eu faço, eu quero saber quem que foi que autorizou, DNPM, município, estado, quem que foi, governo federal, para ser responsabilizado. Então, ou seja, eles não foram para lá sabendo que existia uma barragem. Muito pelo contrário, foi criada uma barragem ciente que eles já estavam lá há quase 6 décadas. Ou seja, há um centenário eles estão lá no Bento e 4 décadas é a Samarco. Nós vivemos sem a mineração hoje, acreditamos que teríamos que ter um planejamento muito grande. É onde eu quero dizer também, aproveitando o ensejo, nós tínhamos uma arrecadação de aproximadamente 324 milhões antes da barragem romper. Com o rompimento da barragem, a nossa arrecadação saiu de 324 milhões para 265 milhões. Teve quase 100 milhões de perda de receita.
Ou seja, 80 e poucos milhões de receita, de perda de receita. Então, qual que é a nossa situação? É planejar. Você vê que eu sempre cito, em Ouro Preto, a nossa co-irmã Ouro Preto, nós tínhamos Alcan, Novelis, que acabou. Ouro Preto continuou vivendo com seu turismo, mas o inverso. Mariana caiu no epicentro turístico, com o negativo da fundação. É aqui que teve o rompimento da barragem, não sobreviveu. E Ouro Preto não sobreviveu e vem fazendo, convivendo, tem os royalties, mas não foi o desencadeador para que ela voltasse, tivesse um retrocesso. Então, Mariana, nós precisamos de ter também o reequilíbrio de polo industrial, de diversificação de economia, justamente para a gente conseguir desencadear e tirar um pouco dessa toda a necessidade de cefém e de royalties, que é o polo. Então, a Renova, voltando no nosso caso, a Renova, com o devido respeito, leva meu ponto negativo também, porque até hoje não fez nada para atender a perspectiva de Mariana. E os largos passos que vem Brumadinho é por ter essa negociação direta e não se passar por uma fundação. Em sua teoria, a Renova foi criada para atender os anseios da população atingida. Você acha que a Renova atende os anseios de quem? Político externo. Política externa de poucos. Não com a intenção de atender para que ela foi fundada. Ela é uma fundação autocrática. Interesse de um ou alguns, não para que foi feita dos atingidos. Ronaldo, a gente enxerga a cidade de Mariana com bons olhos, mas aí quando a gente vê o lado político, vê o lado industrial, primeiro emprego, e você acha que falta um plano de diversificação da economia em Mariana? Bem, Rômulo, na minha concepção, é outro ponto também que todos os gestores, no seu plano de governo, colocam que nós vamos criar um polo industrial, nós vamos diversificar a nossa economia. Também vai um desafio também para os gestores. Eu acredito que, mais uma vez, que se você colocar um plano de governo, como se diz assim, com meia lauda, mas que você consiga executar, esse vai ser merecedor de credibilidade do povo marianense e com total certeza irá perpetuar na nossa política. Então, na minha humilde concepção, eu acredito que falar aqui de diversificação é você, como diz, chover no molhado. Nós necessitamos de termos gestores que queiram ter a audácia de começar, de ter um plano piloto de diversificar a nossa economia. Eu digo isso porque nós temos um grande potencial do nosso sistema, ou seja, de turismo, para ser explorado em Mariana, e não temos o turismo que é tido aqui na cidade europeia, da nossa vizinha. Não temos. Se você pegar os dados, você vai ver o que eu estou te dizendo. Os dados é totalmente discrepante. Se nós pegarmos aqui, fora a nossa praça Minas Gerais, nós temos a lagoa de Cachoeira do Brumado, que está toda contaminada, lá precisando de fazer a desassoreamento da lagoa de Cachoeira do Brumado, que é uma grande atração turística. Nós temos o Parque Ecológico do Gogô, com a antiga igreja lá, que está lá desamontada no centro de convenções. Nós temos a Mina dos Ingleses, nós temos vários pontos turísticos, como temos lá o acervo, o monumento que teria que ser criado lá em Bento Rodrigues, que pessoas do Brasil e do mundo inteiro têm interesse de conhecer, pegar isso, se tornar como um polo turístico, para que as pessoas venham fazer suas visitações e retirar benefícios com isso para a cidade, da forma do turismo. Então, acredito que nós tenhamos que ter pessoas, ou seja, executivo, com mais audácia para que essas coisas venham acontecer e venham, de fato, ser realidade, Ou seja, nós temos o minério, A ArcelorMittal, se assim me permite, não estou fazendo propaganda para ninguém, ela extrai seu minério e parte seu minério, vira aço aqui dentro do nosso Brasil próprio. O nosso minério de ferro, ele sai daqui, é exportar, vai para Espírito Santo e mandar lá para fora do país. Então, ou seja, por que não podíamos fazer aqui dentro da cidade qualquer coisa, que seja uma fábrica de aço aqui dentro da cidade? Tivemos aí a Coca-Cola, que queria implantar aqui a fábrica da Coca-Cola em Mariana. O prefeito da época não aceitou, ela ficou só com um ponto de apoio aqui, foi criada lá em Itabirito. Tivemos a Delphi, que tinha interesse de vir para Mariana, também não quiser deixar vir para Mariana, foi lá para Itabirito. Ou seja, então acredito que diversificar é a mesma forma de investir. Se você pegar hoje as empresas para ganhar exisificação, a título de Vale, a título da BHP, que hoje é a maior mineradora do mundo,
Por que ela chega no primeiro lugar? Porque ela está diversificando, ela tem mão de obra com maior qualificação de nível superior, ela trabalha com níquel, ela trabalha com cobre, ela trabalha com ouro, ela trabalha com minério e vai diversificando. E é da mesma forma que tem que ser feita a gestão pública em forma de diversificar, porque na hora que o minério não dá 2 safras, ele começar a se esvair, nós temos condições de levar a nossa gestão. Cito isso e demonstro que com 2 anos, se nós voltarmos há 3 anos atrás, a dificuldade que Mariana teve para conseguir manter uma folha de pagamento de 12 milhões. Se você pegar 12 milhões e multiplicar por 12, quanto que não vai dar? Quase 160 milhões. Se assim me falha a memória, não sou bom de cálculo. São quase... 170 milhões, arrecadando 265 milhões. Ou seja, passou dificuldade para manter a folha de 12 milhões. Então, ou seja, que tem uma folha alta, uma folha que ou seja, com planos que dificulta para o prefeito. E se vier ter isso, vai ter dificuldade. E quando tem essa dificuldade, tem o quê? Impacto no quê? No IPREV, na aposentadoria do cidadão, que ele necessita de contribuir. E se não tem condições de investir, não vai ter concurso. Não tem concurso, começa a cair a folha. O IPREV vai quebrar e como é que vai manter a aposentadoria dos seus servidores? Então, é uma preocupação de médio e longo prazo que tenhamos que fazer para que as coisas fluam de uma forma natural e venha diversificando para não passar perto na hora que se esvair o nosso produto que nós temos aqui, que é o nosso carro-chefe, que é o minério, que é o CEFEM e o ROD que nós recebemos daqui das minerações. Ronaldo, você está falando de diversificação, a gente está falando de diversificação da economia, e nas últimas semanas um assunto polêmico em Mariana, que é a retirada que impacta diretamente no comerciante e principalmente nesse momento de pandemia, que a internet se tornou mais que nunca algo essencial. A retirada dos postes do centro de Mariana vem sendo um assunto de ampla repercussão e discussão. Inclusive, o prefeito Juliano esteve aqui e falou com a gente que se ele não fizer agora, ele não faz nunca mais, porque o contrato está vencendo. Né? E provavelmente ele teria que responder sobre isso se deixar passar esse contrato e não retirar os postes. Como é que você enxerga a retirada de postes do centro de Mariana? E à época, pelas informações que a gente tem, várias empresas foram chamadas para passar lá o seu duto, para passar o seu cabeamento, e somente a empresa Oi passou. E hoje as empresas de Mariana ou as empresas que atendem Mariana não levam internet de alta velocidade, de fibra ótica no centro de Mariana, porque elas vão ter que alugar ou se a Oi permitir, né, o aluguel dessa fiação, desses dutos. Como é que você enxerga a retirada dos postes do centro de Mariana, o impacto disso tudo e principalmente do comerciante hoje que faz do e-commerce, do delivery, a grande parte das suas vendas com uma internet que não vai chegar de alta velocidade no centro? O que acontece? Nós tivemos isso até dentro da minha estada na Câmara, na legislatura 17-20, que foi feito isso na rua Monsenhor Horta, onde houve todo um planejamento, né, ou seja, de cabeamento que não impactou nos moradores, né, ou seja, da forma que está sendo impactada na área central. Se nós voltarmos aí de quando foi instituído esse projeto, salvo no juízo das ilhas de 13 e 14... Governo Celso Cotas. De 13 e 14, nós não tínhamos em Mariana, tá? Isso que tem que se levar. Nós não tínhamos tantas empresas de telefonia como nós estamos tendo hoje. Hoje nós temos uma gama de empresas aí que estão aí hoje tentando, né? Ou seja, ganhar o seu pão de cada dia, oferecendo megas à reveria. Então nós não tínhamos naquela época. Segundo informação da Associação de Moradores, tentaram conversação com o executivo, que foi, não os ouviram, a associação, para colaborar com as informações para, ou seja, a retirada dos postes da parte central. Na minha concepção e ao meu ver, foi feito um requerimento de nossa lavra, do vereador Ronaldo Bento e do vereador Zé Antunes Vieira, onde foi protocolado de forma simultânea, onde o dele, por questão de horas, foi anterior ao meu, e nós assim fizemos uma junção dos dois requerimentos,
assinado pelo vereador Ronaldo Bento e o vereador Zé Antunes Vieira, o Zezinho Salete, solicitando uma reunião de forma urgente, juntamente com o Poder Público Municipal, o IFAM, o Compate, a CEMIG, a Oi e todas as pessoas envolvidas, para acharmos um caminho, tá? Acharmos um caminho de não ceifar, né? Ou seja, de atender a necessidade de um mundo globalizado que nós vivemos hoje, né? Ou seja, daquele cidadão que de forma isonômica tem os mesmos direitos do cidadão do Pátio Alto Cabanas, do Pátio Alto Rosário, do Pátio Alto Colina, da parte baixa São Gonçalo, da parte baixa Santo Antônio e por aí vai. Então o direito dele não pode ser ceifado. Nós temos que dar o direito de isonomia, de discutir, rediscutimos, né? Ou seja, essa retirada, em que pese seja protocolado junto aos órgãos judiciários com devida vênia, devido a respeito, para que nos dê um prazo para cumprimento, dando às empresas de telefonia o direito de participação ou até mesmo que a prefeitura venha a assumir a responsabilidade de passar o duto, ou seja, o duto, para a concessão de forma isonômica a todas as empresas que queiram servir a internet da forma que é servida hoje para toda a população. O que nós não podemos fazer é retirar e dar acessão a uma única empresa, a Oi, para passar o seu cabeamento, até mesmo porque ela não ganhou concessão. Não foi feita uma licitação. Ela vai passar seu cabeamento para depois ela somente vender. Não. Eu acredito que tem que abrir novamente uma negociação, porque aquilo que eu volto a falar, há 8 anos atrás, que iniciou-se esse projeto, não tínhamos o número de empresas que tem em Mariana hoje. Então isso tem que ver. A empresa hoje que lidera, que é mais antiga em Mariana, é uma empresa pequenininha, que hoje cresceu, virou uma monstro de 16 empresa. anos, se eu não me engano. Exatamente. É CMT. Então eu nem queria citar, você está me falando. Então na época, não era uma empresa que tinha tanto recurso para de fato participar, ou até mesmo ter a exposição de fazer o gasto dos seus dutos, para depois estar passando seu cabeamento, atendendo a necessidade. Então eu acredito que tem que ser rediscutido, acharmos um caminho antes que essas coisas venham a ser feitas. Que seja através da associação, que seja via Câmara, fazer uma rediscussão, mandar para o órgão, que seja a Justiça, e pedir um sobrestamento para encontrarmos um posicionamento. Agora, no momento que assim for feita e as empresas dão um negativo que não querem participar, aí já é outra discussão. Mas neste momento nós temos que abrir a discussão a todas as empresas ou que a própria prefeitura passe o duto lá, atendendo a todas as empresas que forem contratadas pelo cidadão privado, possa passar o seu cabo ali e atender como é hoje. Hoje você tem lá o seu poste lá, enfim, que tá uma bagunça lá na cidade de Mariana, cabo para tudo quanto é lado, um tira o cabo de um, falta na casa do outro, que esse tanto de empresa que tem, de forma organizacional, que tenha também para atender a perspectiva. Então, no momento, eu sou contra que venha fazer essa situação em que pese não sentarmos e rediscutirmos a situação do povo da parte central da cidade. Abraçando a turma da imprensa que está na nossa sintonia e também nos assistindo, o Luiz Loureiro, da Agência Primaz, está aqui. Bom dia, Rômulo. Sobre a questão da internet, é importante ressaltar que a Oi não colocou o cabeamento em fibra ótica, mas só do tipo de linha telefônica, aquele que é mais lento, que é ultrapassado e só possibilita uma conexão deficiente. Aí, Ronaldo, eu acho que dá para o Ministério Público ou o órgão competente justamente usar isso para fazer uma reabertura ou um chamamento público, porque a conexão via linha telefônica já não existe, não atende mais a demanda da empresa. Você acha que esse é um caminho? Usar essa brecha que a Oi não passou a fibra ótica, só ela que passou, só a linha telefônica, para tentar uma tratativa? Eu acredito que a primeira tratativa que tenhamos que fazer é levar conhecimento do órgão fiscalizador, Ministério Público, em que pese estarmos no mundo globalizado, e até também chamando a atenção que a parte que vai pegar esse cabeamento é onde nós, ou seja, a Câmara Municipal, vamos estar instalados e não vamos conseguir também atender a demanda do nosso público de levá-lo, ou seja, as informações em tempo real, como é feito hoje. Então eu acredito que na minha humilde concepção, se é que tem sido feito, ou seja, a antiga internet via rádio e que hoje é de fibra, nós temos que atender ao que está sendo hoje.
é hoje. Então, não vou falar que seja uma brecha. Não vou falar brecha. Eu acredito que é o que tem que ser feito. Mas nós temos que discutir dentro do processo, junto com a justiça entender, ver a necessidade e ver que vários órgãos atendem ali na parte central, e não só os órgãos, como também o nosso sistema hoje, principalmente no período pandêmico, que está atendendo de forma de delivery, vão estar prejudicados por essa questão de forma arcaica dessa internet via rádio que estão querendo colocar para o povo central da cidade de Mariana. Ronaldo, vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do Real Entrevista. Tem muito assunto pra gente tratar aqui ainda, tem transporte escolar, vamos falar aí de vereador, né, mostrando arma na reunião, né, e qual a opinião do presidente quanto a isso. Inclusive a gente vai fazer um paralelo com a Câmara de Itabirito, que outro dia votou pelo arquivamento da cassação do vereador Pastor Anderson, e a gente quer saber outras coisas. Mas vamos girar, tomar um cafezinho, dar uma respirada, já a gente volta. Real FM. Quem joga lixo na rua, joga sujo com Ouro Preto. A Prefeitura Municipal de Ouro Preto pede a colaboração da população para participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa, não jogando entulhos e materiais em ruas, calçadas, terrenos e vias públicas. O descarte incorreto de lixo traz consequências negativas a todos. Em caso de lotes com acúmulo de lixo, entulhos ou mato alto, a Prefeitura promoverá a devida notificação, sendo passível a aplicação de multa. Ligue na Limpeza Urbana 3559-2918. Prefeitura de Ouro Preto. Medalha de ouro em preço baixo é na Azevedo. Confira as ofertas. Colchão box Vulcano solteiro 329,99. Mesa Lopas Havana 199,99. Cozinha Saleto Esmeralda 429,99. Cama de casal real 499,99. Lavadora Karcher K1 599,90. Lavadora Karcher K3 859,90. Ofertas válidas até o dia 8 de setembro. Azevedo, de A a Z, o melhor pra você. Você que é apaixonado por duas rodas, não pode deixar de conhecer a Automotos Multimarcas e a Motocar Mariana. Motos, peças, oficina, acessórios e boutique com tudo que você precisa pra sua magrela. Automotos Multimarcas e Motocar Mariana. Acesse automotos.com.br e confira o nosso estoque. Automotos Multimarcas, Avenida JK 557, Bauxita, Ouro Preto, 3551-2202. Motocar Mariana, aluguel e venda de veículos. Avenida Nossa Senhora do Carmo, 80, Mariana, 3557-1198. Real FM. Perto, é logo ali. Juntinho. Começou o aniversário Farid Supermercados. Centenas de ofertas e R$100 mil em raspadinhas premiadas. Arroz Beira Rio 5 quilos, R$18,98. Linguiça churrasco cozinha premiada, R$11,98 o quilo. Pão de forma ou bisnaguinha Baldini, R$3,89. Fralda descartável Evolution Mega Pacotão, R$39,89. Detergente IP 500 ml, só R$1,69. São centenas de produtos em ofertas o mês inteiro. Farid Supermercados, 89 anos. 100 mil motivos para comemorar. Tão perto, tão completo, tão sempre. A Vila Rica Gás está com uma promoção imperdível. Caixa de litrão com 12 Colina Beer por apenas R$50. A promoção vale até dia 20 de setembro. Ligue já e peça a sua. 986840293. Colina Beer litrão por R$50. É só na Vila Rica Gás. Real FM. Real Entrevista. 90,1. Pois é, de volta por aqui no último bloco do nosso Real Entrevista desta quarta-feira, hoje recebendo o presidente da Câmara de Mariana, Ronaldo Bento. Ronaldo, a questão do transporte em Mariana, né, o transporte, vamos dizer, de um ônibus, né? Você acha que existe uma solução para esse transporte e o passe livre para o estudante? Se nós voltarmos aí algumas décadas atrás, nós tínhamos na cidade de Mariana, né, alguns prefeitos que lá passaram também, que levam aí também meus agradecimentos, no que dizem respeito a isso, fizeram a concessão de transporte público para atender a demanda de alguns estudantes, até mesmo de Ponte Nova e outras em outros municípios. Nós temos que entender na real situação, né,
até aí também eu faço meia-culpa, no sentido de o transporte público para concessão, nós temos que entender a responsabilidade do sistema acadêmico do nosso ordenamento jurídico, né? Ou seja, o nível superior é o governo federal, o nível estadual na sua linha de estado, a municipal parte pega ali para o município. Uma concessão hoje de transporte público para atender a demanda da população é ato discricionário do Poder Executivo, não dando, ou seja, a condição à Câmara Legislativa de assim propor um projeto, porque fere, né, ou seja, onera o município, e isso é hoje de acordo com a lei, de acordo com a lei não, existe entendimento simulado que pode, salvo menor juízo, do ministro Gilmar Mendes do STF. Mas o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, assim o proíbe a Câmara Legislativa de fazer qualquer projeto de lei que onere o município. E nesse sentido, eu vejo que teríamos que fazer, né, ou seja, um entendimento da lei para concessão desse transporte, como fora feita no passado, para que seja feito hoje, não sendo competência do município arcar com curso técnico e com curso superior no transporte para atender a perspectiva desse público estudantil. A Câmara Municipal de Mariana, ela é totalmente favorável à concessão, mas temos que ter mecanismo legal para que assim possamos, ou seja, juntamente do prefeito, que seja mandado o projeto e atender a perspectiva sem ferir princípio de lei. Ronaldo, você pediu aí informações e a gente ficou até muito chateado quando recebeu a informação, né? Na verdade, a denúncia, o Valber teve aqui outro dia, de comerciantes cobrando uma taxa em cima do AME Mariana, né? O cartão são 3 parcelas de R$250 e alguns comerciantes repassando essa taxa para a população que, tenho certeza, se a população recebe um Bolsa Família, tá no Cade Único, tá recebendo o AME Mariana, é porque realmente ela precisa. Como é que se enxerga esse repasse dos juros, podemos dizer assim, para os beneficiários do AME Mariana? Bem, o que acontece? Houve uma explicação até do Valber. Naquele momento que eu recebi algumas denúncias, imediatamente eu fiz um requerimento, foi lido e votado e aprovado por unanimidade no plenário da Casa, onde eu busquei que a Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Assistência Social, assim nos respondesse se já era algo, né, ou seja, acertado com os comércios locais, este pagamento deste valor, salvo menor juízo, de 12% do cidadão. Que se isso não fosse verdadeiro, que eles fizessem uma campanha, a secretaria, junto ou seja, a nossa mídia local, ou seja, chamando a atenção de todo aquele cidadão que percebeu aquela parcela, ou seja, do AME, fizesse uma denúncia junto ao PROCON da cidade, para que de fato viesse tomar as providências quanto àquele comerciante que porventura estivesse cobrando valor, ou seja, que não compreende com a regularidade do sistema de cartão do nosso município. E assim ele disse que não houve nenhum combinado, ou seja, a secretaria, com os comerciantes. E que os comerciantes estavam sendo lesados por parte da concessionária do cartão, de uma tarifa a maior que fora cobrada. Na minha humilde concepção, eu acredito que no momento que fora feita o credenciamento ou a licitação para a pessoa que ganhou o certame, né, ou seja, de cartão, que não tivesse aceitado este repasse ao menos favorecido, que é o cidadão. Então, ou seja, a pessoa que ganhou o certame, a empresa que ganhou, este repasse ela está fazendo com a empresa, entre a empresa e a empresa de cartão e o empresário. Então, o empresário que deveria notificar ou não vender pela questão desse valor de repasse que está sendo feito e não retirar
do cidadão que, se está recebendo esse recurso, ou seja, está recebendo esse recurso da prefeitura, do AME, é pela necessidade, conforme você bem mesmo mencionou, Romulo. Então nós não poderíamos deixar que fosse repassado. Então, hoje nós solicitamos à secretaria que assim o fizesse, ou seja, com toda pessoa que viesse demandar esse tipo de situação, que viesse colocar o PROCON à disposição para que isso não viesse a acontecer com os nossos beneficiários, ou que, se não, arrumasse uma outra possibilidade de repasse para não lesar o cidadão dentro desse valor de desconto de 12% que está sendo praticado, se é que está sendo praticado de forma ilegal. Ô Ronaldo, cerca de um mês e meio atrás, a nossa equipe de jornalismo, um trabalho muito sério, a gente conseguiu dados e valores sobre o pedágio, que provavelmente vem aí mais um gasto para o bolso do cidadão, que é o pedágio da BR-356, a duplicação, enfim. Quem sai de Mariana, por exemplo, ou de Ouro Preto, vai pagar um pedágio de R$20, cerca de R$20 para ir e 20 para voltar. São 2 pedágios, um da altura um pouquinho para frente ali de Amarantina e outro chegando ali na Lagoa dos Ingleses. Qual a sua opinião sobre o pedágio? Você acha necessário mesmo esse pedágio? Eu, na minha humilde concepção, até haja vistas que essa linha viária que compreende a nossa região, né, dos Inconfidentes, que pega aqui no eixo de Mariana até Belo Horizonte, eu acredito que é um eixo que ele tem, assim, ele não está 100%, mas é um eixo que é muito bem cuidado. Na minha concepção, esse pedágio que vai ser construído, né, ou seja, aqui na região de Ouro Preto, eu acredito que é um retrocesso, principalmente no período de necessidade da sociedade, no âmbito geral, onde 11 municípios estarão sendo prejudicados com esse pedágio, né? Eu acredito que deveria de ser repensado, né? Ou seja, de duas formas. Se é que é indispensável, né? Ou seja, a privatização dessa malha viária, que seja feita de um valor simbólico, como é feito em alguns outros lugares. Quando você sai daqui para o Lafayette mesmo, sentido Rio de Janeiro, tem vários pedágios que você paga R$ 4,75. E quando você pega, quase chegando lá no Rio de Janeiro, que você vai pagar um pedágio aí de R$19, alguma coisa. Então, o valor que será cobrado é exorbitante, se é que é indispensável. É um valor exorbitante, é um valor que não compreende a necessidade do cidadão, que necessita principalmente de Mariana e Ouro Preto. Mariana e Ouro Preto é uma cidade que, através dos seus PSFs, tem que mandar, tá, os seus pacientes diariamente a Belo Horizonte, carros de cooperativa que roda para Belo Horizonte para atender a necessidade do povo que tem que fazer químio, que tem que fazer rádio, que muitas das vezes não tem condições de ir em micro-ônibus, vai num carro de cooperativa, que é o que tem aqui em Ouro Preto, tem em Mariana. Se ele vai para onde vai ser feito o repasse? Se ele já não faz, essa cooperativa já não faz a repasse para o cidadão com aumento de gasolina, imagina um pedágio, que muitas das vezes ele vai 2 vezes, R$80 por dia, que ele vai ser pago. Exato. Então, hoje, eu também, vereador Ronaldo Bento, fiz um requerimento da minha lavra, solicitando, igual está acontecendo aqui em Ouro Preto, uma audiência pública para discutir, mas eu acredito que não será uma discussão que o Estado vai trazer para a cidade, vai ser uma imposição para cumprir tabela, no sentido, fizemos audiência pública nos 11 municípios e houve a aquiescência. Não, teríamos que ter uma audiência pública realmente para ouvir o povo, se é rentável ou não. Aí sim, para dar voz, né? Não uma audiência pública para ouvir a população, e no simplesmente final já está aprovado. Para estar aprovado, para cumprir tabela. Não, nós queremos uma audiência pública para tratar o seguinte: vocês concordam ou não? Não concordamos, por quê? Por isso. Ou concordamos, mas esse valor é surreal para atender a perspectiva. Em que pese que se colocasse R$2,50 para ir, R$2,50 para voltar, para quem tem que ir diariamente, estou colocando diariamente, contando com a prefeitura que tem condições, ou seja, que a prefeitura não, os cooperados vão pagar do seu bolso para fazer isso, que não vai ser repassado para eles.
E o cidadão que ainda tem que ir no seu carro particular levar um ente em Belo Horizonte todos os dias para fazer uma químio, para fazer uma rádio, para passar no médico diariamente. Então, essas pessoas têm que se olhar de uma forma diferente. Não pode ser tratado de forma isonômica. Se eu vou num shopping passear, é outra coisa, meu amigo. Mas se eu vou em questão de doença, questão de necessidade... Talvez existia um cadastro. Existia um cadastro, existia uma forma de conhecimento, de forma de atender a perspectiva, enfim... Tem que ser criado. Não podemos ir fazendo concessão de forma abrupta, sem ouvir a população. Nós temos que ouvir a população de fato, mas não como uma forma de cumprir tabela, como é feito, para dizer, fiz audiência pública. Não, isso o povo não tolera e não irá tolerar também nessa concessão dessa malha viária. Ronaldo, sua opinião sobre a volta às aulas em Mariana? Contra a volta às aulas. Por que eu sou contra a volta às aulas em Mariana neste prezado momento? Quer dizer, assim, nós temos 2 eixos de educação, né? Ou seja, a educação privada e a educação pública. A educação pública, se assim também me perdoe e leva meu ponto negativo, a Secretaria de Educação, no sentido de que estão voltando com as aulas, né? Mesmo que de forma híbrida, mas estão voltando com 2 sites na parte alta do Cabanas. Por quê? 70% das nossas escolas da cidade de Mariana estão sem condições de funcionamento. E desde o momento que assolou-se a pandemia, quase completando 2 anos, a Câmara Municipal enviou requerimento solicitando que neste momento de sobrestamento das atividades escolares, que a Prefeitura Municipal de Mariana, através da Secretaria de Educação, fizesse uma força-tarefa para realizar a reforma de todas as escolas. E assim quedaram inerte. E assim não o fizeram. Se não fizeram, eu não acho legal a retomada de aula de forma, eu vou falar que é de forma unilateral, não compreendendo a isonomia de buscar 2 eixos e deixar, por exemplo, várias outras regiões que não vão voltar porque não tem escola preparada. Ou seja, para mim voltar, eu poderia voltar como está voltando, com percentual de 15%, mas 15% que compreendesse o grande centro municipal, todos os distritos, Passagem, Cuiabá, Goiabeira, Furquim, Cachoeira, Barro Branco, voltasse tudo na forma geral. Não vão voltar porque não tem condições de atender a perspectiva dos alunos. Então, assim, leva meu ponto negativo. E conforme a mesma secretária de Educação assim mencionou, ela não tem um corpo técnico, ou seja, não é dos docentes. Primeiro que os nossos docentes não estão com a 2ª dose, não estão totalmente imunizados para se expor, né? Ou seja, para se expor e lecionar para os alunos. E de igual forma, os alunos que não estão ainda na sua faixa etária para ter recebido a sua vacina. Principalmente nós estamos com um caso de Delta sob suspeito na cidade de Mariana. Então, ou seja, eu acredito que tem todos esses percalços que deveria de ser melhor tratado, de melhor estabilizado, para que de fato pudéssemos voltar com as aulas, mesmo que de forma híbrida e de forma a atender parte da população, mas no âmbito geral. Nós não temos hoje, a própria diretora falou assim, eu não tenho corpo técnico, quando eu digo técnico, o auxiliar do aluno, para atender, para ali estar gerenciando, você tem que passar álcool, você tem que ir no banheiro lavar a mão. Não tem. Se voltar 100%, ela não tem condições lá. Ela disse isso com muito tom e claro. Então, nós precisaríamos de ter planejado no futuro para executar. Mas, infelizmente, ou seja, esse tipo de ato da administração pública é que nos deixa infeliz, no sentido de querer fazer as coisas de forma hercúlea, né? Sem ter o seu devido planejamento, e chega no momento que nós chegamos de retomada das aulas, não temos condições de voltar ou dizer o que eu estou dizendo aqui, por uma questão de falta de planejamento e de gestão da parte da secretaria. Então, sou contra a volta às aulas, no primeiro sentido, por não expor os nossos docentes, as nossas crianças, os nossos discentes, e por falta de comodidade das nossas escolas, conforme voltou a casinha de Nazaré, totalmente sem condições de receber os alunos. Mas as professoras, as monitoras estão lá, se debruçando da forma que pode, para tentar atender a perspectiva dos alunos e estar ali recepcionando de forma que pode os nossos alunos. Como é que você enxerga a gestão da pandemia no município de Mariana? Você acha
que está no caminho correto, que tem funcionado bem, poderia ser melhor? A pandemia, na realidade, pandemia Brasil, é onde nós estamos aí caminhando, né? Infelizmente, um marco muito negativo para o nosso Brasil. Acredito que é uma das piores pandemias, né? Ou seja, que aconteceu aí no nosso mundo. Hoje, com quase 600 mil vítimas. Eu acredito que, na minha humilde concepção, o secretário, o Danilo Brito, ele conduziu e vem conduzindo de uma forma muito respeitosa com toda a sua equipe, se debruçando em cima das necessidades para tentar, ou seja, pelo menos amenizar a situação negativa, não é de Mariana, do nosso Brasil. E assim demonstrou sua competência com sua equipe de saúde, que leva aqui os meus agradecimentos a todos os médicos, né, que os médicos infectologistas, auxiliar de limpeza, as enfermeiras, todo o corpo técnico da saúde, leva os meus agradecimentos por esses 2 anos se debruçando através do seu secretário, né, ou seja, a demonstração que eu costumo dizer está acima do mapa aí de fatalidade que houve em Mariana, que não é um mapa comemorativo, mas é um mapa de planejamento que demonstrou em tempo hábil, a sua força de planejamento e atendimento de pronta resposta na saúde marianense, que leva meu ponto positivo à saúde mariana, aos prefeitos que trabalharam de uma forma bem conjunta e conseguiram aí, ou seja, dar um marco negativo no sentido de ter vidas ceifadas, pessoas perdendo seus entes, mas que Mariana está num local, ou seja, desfavorável, mas no sentido de estar dentro da nossa regional com menor índice de fatalidade, de mortalidade. Seria impossível você vir aqui e eu não te perguntar. Ontem, 7 de setembro, várias manifestações, seja da esquerda, direita, por todo o país. Como é que você enxerga as eleições do ano que vem? Você acredita que o caminho seja Bolsonaro, o caminho seja Lula, ou ainda o Espírito Santo há de descer na terra e indicar uma terceira via? Tá, o que acontece? É até uma coisa personalíssima, tá? É uma coisa personalíssima, em que pese o voto ser secreto. Eu quero dizer assim, eu acredito que o Brasil, se você pegar os 2 eixos, né? Ou seja, de gestão, vamos colocar aí de 1 década e meia atrás, a gente consegue linkar pontos positivos e pontos negativos, né? Acho que toda gestão, ela conota e denota isso aí. Na minha humilde concepção, eu quero caminhar, né, não buscando os pontos e essa divergência política por ser palco e epicentro de uma política aí já para ser realizada aí no 2022, eu quero dizer que eu estou pedindo, né, a gente ora a Deus para que ele de fato coloque pessoas que não têm essa interferência, né? Ou seja, esse ar de personalismo, esse ar de autoritarismo, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, para conduzir o nosso Brasil. Nós precisamos de pessoas que realmente atendam os anseios no âmbito geral, de norte a sul do Brasil, de cada peculiaridade que nós precisamos. Pegar lá do lado norte a nossa Amazonas, preservar a nossa Amazonas. Precisamos lá do lado do Nordeste de atender perspectiva de falta d'água, de falta de condição humanitária para aquela região. Para o sentido sudeste, nós precisamos de melhorar a questão de políticas sociais, que a gente precisa de ter políticas sociais, de termos aí condições para que o cidadão ele possa, ou seja, continuar, ter direito de estar participando. Não vou falar de forma igualitária, porque infelizmente tem muitas coisas que vêm, como a pandemia, veio para deixar o pobre mais pobre e o rico mais rico. Então a gente precisa de tirar isso e dar qualidade de vida para as pessoas, pelo menos tentar equiparar, para ter condições de ter as suas coisas que anseia, com um bom salário, com reconhecimento, ou seja, de sua condição de vida, de uma preparação de vida, mas não com políticas, como eu vou dizer, fazer uma analogia do que eu disse aqui, ou seja, das suas planos de governo, de um papel que não vai ser retirado. Exemplo, eu quero aqui dizer que nós precisamos de efetivamente executar políticas para atender toda a classe e respeitando cada classe, né? Ou seja, de cada opção de vida de cada qual, mas respeitando a população, não de formas afronta, de forma desrespeitável, de forma imposição de implantação, não. Então,
hoje, na minha humilde concepção, sem colocar pontos, ou seja, de direcionar, eu sou a favor de A ou de B, não, muito pelo contrário, eu não tenho essa ideologia. A minha ideologia é de apoiar a quem pense no Brasil, a quem pense nos 4 eixos do Brasil, nem que pense só no empresário, nem que pense só no menos favorecido. Mas a política que tem que ser construída é política por menos favorecido. O menos favorecido é que nós temos que pensar nele, pensar de colocar o alimento na sua mesa, retirar essa inflação que hoje, nós temos hoje um pacote de arroz a R$40, um bujão de gás de R$120, de um gasolina chegando a R$7 o litro. Então, nós precisamos de equilibrar para que o povo tenha condições de pegar seu carro de igualitário com o cidadão que tem de classe média e poder sair, que ele possa lá estar comprando seu gás sem depender da demanda de estar pedindo a pessoa ali, enfim. Então a gente precisa de político para pensar na classe menos favorecida, num âmbito geral, e que paramos de entender a política como um bem pessoal, porque nós políticos, nós estamos políticos. Amanhã não estaremos mais. Então nós temos que pensar no povo brasileiro. Nós somos brasileiros, nós somos democratas, no sentido de buscar aí o que seja melhor para o nosso Brasil. Então eu acredito que é válido a liberdade de expressão, a liberdade de você buscar, de você opinar por aquilo que você crê, mas dentro de uma respeitabilidade, o direito de ir e vir de qualquer cidadão, seja ele de qual ele seja, que seja de congresso, que seja político, que seja jurista, que seja gari, que seja, para mim, é do mesmo nível que tem que ser tratado, de forma respeitosa, e é isso que eu creio. Ronaldo, e em Minas Gerais, vai de Zema, você acha que é o Calil ou vem outro aí? São duas disputas, são duas pessoas que por hora estão com seus nomes aí, o Zema que vem com a reeleição, o Calil que está ensaiando também ser candidato ao governo de Minas. Eu acredito que são duas lideranças, o Zema que vem de uma administração privada, né, assim, não estou aqui para fazer política para ninguém, tá? Nem para um, nem para outro. Mas porque me foi perguntado e eu não me esquivo de nenhuma pergunta. Você vem de um gestor privado, ou seja, que teve um patrimônio, que conseguiu dobrar ou triplicar o seu patrimônio através da gestão privada. E a gestão privada, para mim, tem muita respeitabilidade, a pessoa que vem, porque ela consegue fazer gestão. Então, nós pegamos aí as contas do Estado, conforme está sendo demonstrada, hoje conseguiu saldar, né, ou seja, a dívida dos servidores, o pagamento dos servidores em dia, e, segundo informação, pegou o Estado praticamente na mazela. Então, da mesma forma, eu vejo o Calil, que tem se desbravado para colocar o município da nossa capital mineira no eixo merecedor, né, ou seja, a capital de Minas Gerais. Mas também, eu acredito que tem pontos positivos dele, mas pontos positivos também do governo de Estado. Então, eu acredito, na minha humilde concepção, que nós tenhamos que fazer um balanço, né? Um balanço no sentido de buscarmos aquilo que é interesse para os nossos marianenses. Então, hoje, eu não consigo, com todo respeito, direcionar, falar assim, um apoio que seja no Calil ou que seja no Zema, porque eu acredito que muita água tem para rolar debaixo dessa ponta até no período eleitoral. Ronaldo, agradecendo muito a sua presença aqui, muito obrigado pela disponibilidade, principalmente por não fugir de pergunta nenhuma. Deixa aberto os microfones para suas considerações finais, se quiser falar de algum assunto que a gente ainda não falou, pode ficar à vontade. Bem, Rômulo, de fato, eu quero tecer aqui meus agradecimentos à Rádio Real 90.1, pela primeira vez, né, de estar aqui nesse curto prazo, tentando aqui levar do coração as informações e as perguntas que me foram perguntadas, né, a todos os nossos ouvintes. E como você disse, o Dilson, quando assim, que é o nosso secretário lá da Câmara, nosso jornalista lá da Câmara, assim disse que nós teríamos essa entrevista, me pediu que assim eu direcionasse as perguntas que poderiam ser feitas. Naquele momento eu assim o disse, que quando eu vou dar entrevista, eu deixo os microfones abertos, porque for perguntado, e estiver dentro das minhas condições, assim eu irei responder. E assim não é diferente de nenhum veículo de comunicação que eu vou apresentar as considerações da gestão pública municipal, que é um dever e obrigação de todo gestor público. Eu quero agradecer a Real, foi assim de bom grato estar aqui
e sempre que assim for convidado, não medirei esforço para estar aqui na nossa cidade com a irmã Ouro Preto, apresentando as nossas considerações da gestão municipal, através do Executivo e do Legislativo. Agradecer a todos os ouvintes por ter aí ficado há mais de uma hora aí nos ouvindo, né? Às vezes é algo que é sabatinado, é algo que muitas vezes é demorado para se apresentar as considerações, e dizer que a Câmara Municipal de Mariana está de portas abertas para nós traçarmos mecanismo de fazer gestões de forma colegiada naquilo que pudermos, junto com o município de Ouro Preto. Ou seja, parabenizar aqui aos gestores municipais daqui da nossa co-irmã pelo trabalho que vem sendo feito aí, né? E dizer que o que precisar, a nossa Câmara Tricentenária está à disposição de vocês, do povo ouropretano, também o nosso executivo, e agradecer mais uma vez por estar aqui levando essa mensagem, essa consideração. Que Deus possa, na sua infinita misericórdia, abençoar cada um de vocês, abençoar o Romo, ao nosso diretor-presidente dessa rádio, que merecedor e de grande alcance, né? Que esteja aí sempre levando a comunicação às pessoas nos 4 cantos, ou seja, do nosso estado, né? Onde muitas das vezes não chega ali para aquele cidadão lá dos rincões. Eles estão levando lá essa mensagem em tempo e hora, para estar ali buscando em tempo real todas as informações de acontecimento em tempo real, né? Deixar os agradecimentos a todas essas pessoas e dizer que muito obrigado, que Deus nos concedeu uma boa tarde e um bom dia a todos. Valeu, Ronaldo, até mais. Esse foi o nosso Real Entrevista desta quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Você que perdeu algum momento por aqui, quer acompanhar tudo, tá disponível para você já aí no nosso Instagram e em breve também no YouTube. O Real Entrevista volta na quarta-feira que vem. Gilson com Alencar, não é isso? Terça-feira, recebendo o deputado Alencar aqui para falar de pedágio e muito mais. Então já pode enviar sua pergunta. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 8 da manhã. Uma ótima quarta-feira para você. Lembre-se sempre, alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Forte abraço, ótima quarta-feira para você. A Real FM acaba de apresentar Real Entrevista. Real FM, música e informação, sempre na medida certa.